Seja com todos. Hoje comemoramos o dia da Páscoa, ressurreição do Senhor. E o título da nossa mensagem, da nossa reflexão é Ressurreição, a maior esperança cristã. O texto base está em Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E o outro texto base está em 1 Coríntios 5,7, que diz que Jesus é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro Pascal que foi crucificado. A Páscoa, ela foi instituída por Deus há cerca de 3.000 anos, quando o povo hebreu, que era o povo da promessa, o povo de Deus, era escravo no Egito. E eles estavam clamando a Deus por um libertador. Na verdade, Deus já havia prometido antes, porque lá em Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado antes da fundação do mundo, ou seja, numa eternidade passada. Deus já fez, mas no tempo do homem, no tempo cronológico, foi há 3.000 anos atrás, mais ou menos. E eles eram escravos no Egito. Mas Deus havia prometido um libertador, e esse libertador, além de libertá-lo, a Páscoa também traria um julgamento aos egípcios por causa da maldade e da idolatria deles. Quem quiser acompanhar mais tarde pode ler Êxodo capítulo 12. E à meia-noite, o anjo destruidor veio e trouxe morte a todos os primogênitos em todas as casas do território do Egito em que não havia o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Mas nas casas que havia esse sangue, ali já tinha tido uma morte substituta, uma morte vicária, porque um cordeiro ou um cabritinho de 1 ano morreu no lugar do filho mais velho. E no amanhecer havia choro, havia dor por todo o Egito, mas no amanhecer também houve a libertação de todos os israelitas. Chegava o dia deles saírem com mão poderosa de toda a terra do Egito, mas eles não saíram de mãos vazias como escravos, uma mão na frente e outra atrás. A Bíblia diz que Deus, ao julgar o Egito, eles deveriam pedir algo de valor, joias, ouro, prata, para os egípcios, e eles não saquearam, fique isso bem claro. Eles pediram aos seus vizinhos egípcios, e os egípcios deram para eles, tanto que lá na frente, quando eles constroem o tabernáculo, eles entregam centenas e centenas de quilos de ouro, de prata, de joias, como oferta para a construção do tabernáculo. Aquele dia, amanhã, o choro durou uma noite inteira para os egípcios, mas para os israelitas, depois de tanta apreensão, veio a alegria com o amanhecer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. No amanhecer da Páscoa, o povo saiu do Egito, rumo à terra prometida. Deus havia cumprido a sua promessa. Glória a Deus por isso. No Novo Testamento, Jesus comemorou a Páscoa durante todos os anos de sua vida, porque a Páscoa é um memorial para ser comemorado anualmente. E em Lucas capítulo 22, ele come a última Páscoa referente ao Antigo Testamento e institui a nova Páscoa, que é a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como memorial para ser comemorado também, não uma vez por ano, mas sem uma data específica. Aqui na nossa igreja nós fazemos uma vez por mês a Santa Ceia, em outras igrejas é todos os domingos, porque não existe um tempo certo,
mas existe o que é o significado da Páscoa. Em 1 Coríntios 5:7, como eu já citei, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus que tira o pecado do mundo. Ele morreu de forma substituta na sexta-feira da paixão e ressuscitou ao amanhecer do domingo de Páscoa. Então, o domingo de Páscoa, ele amanhece com o renovo das esperanças, ele traz alegria ao invés do choro. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram tristes ao sepulcro, afinal elas estavam enlutadas. Ao chegar lá, elas encontraram o túmulo vazio e a palavra do anjo que dizia: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, no amanhecer da Páscoa, as esperanças são renovadas, a tristeza dá lugar à alegria e a morte dá lugar à vida, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Aleluia! A ressurreição de Cristo é o pilar da nossa fé. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá da cidade de Éfeso, e esse capítulo 5:15 da carta, que é mais abrangente, ele faz uma exposição sobre a esperança da ressurreição. Ele fala que Jesus é a primícia da ressurreição e nós que ficarmos vivos ressuscitaremos com Ele. Esse é um dos pilares, tanto que há uma argumentação dele no texto. Ele diz: mas como não há ressurreição como alguns dizem? Porque os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam que o espírito ficava aperfeiçoado, mas nós cremos na ressurreição porque Jesus ressuscitou, e esse é um dos pilares. E na argumentação Paulo diz: se não há ressurreição, a nossa pregação é vã. Se a nossa pregação é vã, então Cristo também não ressuscitou dos mortos, estamos todos perdidos. Mas aí ele diz: mas o fato é que Cristo ressuscitou e nós temos a esperança de ressuscitarmos no dia da ressurreição. Então a ressurreição para nós é um dos pilares da nossa fé. A promessa de Jesus é ressuscitar todo aquele que nele crê. Em João 6,40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Como será essa ressurreição? Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e ele apareceu aos discípulos pela primeira vez, os discípulos estavam fechados dentro de uma casa, com medo da perseguição, e Jesus apareceu ali e ele disse: toque em mim, eu tenho um corpo físico, e comeu com eles ali. Depois Jesus come novamente. Então nós temos essa promessa de ter um corpo glorioso. Agora lá não haverá mais dor, lá não haverá defeito físico. Quem chegar a 100 anos não vai ressuscitar um idoso, mas vai ser um homem pleno vigor. Quem morreu no feto da mãe não vai ressuscitar um feto, mas ele vai ressuscitar com um corpo glorioso, uma pessoa gloriosa na sua vida, provavelmente na sua vida adulta. Quem morreu sem um braço, ou nasceu sem um dos membros do corpo, ele vai ressuscitar um corpo glorioso e perfeito. Então não haverá nada de erro, nada de falha, nada de doença, um corpo glorioso. Ninguém vai brigar com a balança, ninguém vai se achar feio, ninguém vai encontrar defeito físico em si mesmo. Mulher é que é dona disso, né?
Eu queria ter assim, meu nariz não sei o quê, minha orelha, meu cabelo. Na verdade, o ser humano é muito insatisfeito. Quem tem o cabelo liso queria encrespar, quem tem o cabelo crespo quer alisar. Não há nada de errado em fazer, mas a insatisfação sim. Na eternidade, todos nós olharemos no espelho e nos acharemos perfeitos, porque teremos um corpo perfeito dado pelo Pai. Quando será a ressurreição? Como Jesus disse, no último dia e no ressoar da última trombeta. O ensino lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. No encerrado tempo de Deus, quando tudo aqui acabar, quando a longanimidade de Deus findar, porque a Bíblia diz que cada dia de vida para o homem que ainda não tem Cristo é a longanimidade de Deus, dando chance de salvação, dando a oportunidade dele se voltar. Então, quando ressoar a última trombeta, quando findar o tempo de Deus dado ao homem nesta era, o arcanjo ressoará a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Neste mesmo tempo, a igreja gloriosa, logo em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados e estarão neste encontro durante 7 anos com o Senhor nas nuvens, nas regiões celestiais. E aqui na terra teremos haverá a grande tribulação. Quando o tempo de Deus se cumprir, haverá a ressurreição. E como ser herdeiro dessa promessa? Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí você tem a promessa de ressuscitar com Cristo. Porque existem 2 ressurreições. A primeira é dos santos, e a segunda é para aquele que não teve o seu nome achado escrito no livro da vida. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, aliás, capítulo 20, versos 12 e 15. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. E se alguém não for achado escrito, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Veja só, quando se abrirem seus livros, lá no julgamento final, os que morreram em Cristo já não serão julgados, porque o nome deles foi escrito no livro da vida. Mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, então ele vai ter a ressurreição deles. Os mortos ressuscitarão para o julgamento e serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. E eu tenho certeza que você não quer ir para este lugar. Você não quer ir para o lago que arde em fogo e enxofre. Então, a solução para ter essa promessa, já que hoje é dia de Páscoa, a esperança da vida, a morte dá lugar à vida, é convidar Jesus para ser seu único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos, e se você quer ter essa certeza da salvação e a promessa de ressuscitar no último dia, faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, um miserável pecador, não mereço a salvação, mas eu creio que Jesus veio para pagar o preço do meu pecado, e eu convido o teu Filho Jesus para morar no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a viver uma nova vida todos os dias da minha vida.
Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tem o seu nome escrito no livro da vida, através de uma nova vida com Cristo, da sua oração de confissão.